Fala, meus amigos, é com muito prazer que estamos de volta aqui com a DivoQuest, segunda temporada. E hoje é um episódio mais que especial, já começando com a tela aberta, porque nós estamos com um brabo da advocacia tradicional sergipana, Dr. Henrique Andrade, simplesmente 3 vezes ex-presidente da ordem do nosso estado, um homem de referência, inclusive foi o homem que entregou minha carteirinha, né? Então, de alguma forma, ele é responsável por esse advogado que fala nesse momento. E é com muita honra que eu recebo, doutor. Que benção ter o senhor aqui, viu? Seja bem-vindo. Prazer, queridos. Sensacional. Eu fico muito feliz em ver você com 10 anos praticamente de advocacia, bem sucedida, né? Eu que tive o privilégio de entregar sua carteira quando fui presidente da OAB e aqui estamos conversando como colegas, para colegas e toda a comunidade jurídica, já que o programa é a DivoCast. Quero, inclusive, aproveitar para parabenizá-lo pela iniciativa. Muito boa, estava precisando disso, Sergipe, a gente discutir questões jurídicas, dar evidência à advocacia sergipana, que é muito valorosa, tem muitos valores. Você sabe, Fabiano, na minha trajetória, eu percorri o Brasil inteiro, né? Eu fui presidente da OAB 3 vezes, mas também fui conselheiro federal 2 vezes. Fui diretor-geral da Escola Nacional de Advocacia. Então, conheço a fundo a advocacia brasileira. E posso lhe dizer, sem medo de errar, a advocacia sergipana é muito valorosa. Nós temos muitos colegas advogados e advogadas que se estabeleceriam em qualquer lugar do país com facilidade, pelo acúmulo de conhecimento, pela ética profissional. Eu sou muito orgulhoso de fazer parte dessa advocacia sergipana. Maravilha, doutor. E eu acredito muito nisso, doutor. Tanto é que quando a gente se propôs a colocar esse programa, né, voltado já nesse formato, né, moderno, que tanto cresceu no Brasil, que é os podcasts, foi de trazer esses caras que estão na trincheira, né? Não só com os colegas das grandes bancas, mas aquele cara que está começando, aquele que já está com 5, com 10, como é que é isso? Qual foi o diferencial? Porque, como o senhor bem falou aqui em off, a faculdade não ensina isso, né, doutor? No Brasil, as faculdades de direito, elas têm uma grade curricular e uma missão de formar bacharéis em direito. Ninguém forma juiz, promotor, nem advogado, né? Portanto, para se tornar advogado, advogada, é preciso fazer a prova da OAB, se habilitar, né? A prova da OAB habilita para conhecimentos teóricos, mas a prática, né? Nós, advogados, quando recebemos a carteira da OAB, passamos por um drama. E agora? Eu tenho certeza que a Jovem Advocacia passa por esse drama hoje. E agora, né? O que fazer? Precisa ter sangue no olho para seguir em frente. E eu vejo que muita gente, às vezes, por desestímulo, por falta de oportunidade, até desiste da advocacia, do sonho de advogar. Porque advogar é um sonho para quem tem vocação, né? Nós somos advogados por opção, por paixão, né? Eu mesmo nunca prestei concurso, nunca tive isso na minha perspectiva, porque, graças a Deus, desde cedo, eu percebi que é a minha vocação a advocacia, né? Então, assim, eu tenho um amor incondicional pela minha profissão, pela instituição da advocacia e da sociedade, que é a OAB, a qual eu me dediquei por 20 anos, né? E cada um tem sua história. Você falou, o recém-ingresso na profissão, aquele que já está com 5, 10 anos, com 30, que nem eu, hoje eu tenho 30 anos de advocacia, mas todos, né? Essa história de dizer, não, você vai aprender com o mais experiente. Não, os experientes também aprendem com os jovens. E se modernizam com os jovens, né? Se reinventam, inclusive, né? Então, eu acho muito importante essa interação, esse diálogo com com todas as gerações da advocacia, que isso que você faz aqui muito bem. Você é um excelente comunicador, né, Fabiano? Pô, professor, obrigado. Ouvir esse senhor é maravilhoso. Professor, agora falando um pouco aqui para quem está nos assistindo, público jovem, seja estudante de direito que nos acompanha, como forma um advogado com 30 anos, 3 décadas de sucesso profissional
de contribuição à categoria, uma contribuição efetiva, não só atuando como presidente, mas como conselheiro estadual, federal, enfim, atuando pela Ordem dos Advogados. A gente sabe que é um trabalho abnegado mesmo, não tem uma contrapartida financeira, né, para quem está nos vendo. O cara não recebe nada, é contribuição, né, laboral gratuita para defender sua categoria, como o senhor bem falou, algo que o senhor muito ama. Como formou-se Dr. Henry Clay? Como ele chegou até aqui nessa caminhada? Qual foi o diferencial que o senhor entendeu que tinha que adotar e quais os erros que o senhor não cometeria durante sua trajetória? Olha, Fabiano, veja, a advocacia requer dedicação, né? Dedicação, paixão. Se você não tiver o fogo da paixão e a vocação e a dedicação para atuar, ela não aguenta, porque a advocacia ela é trabalhosa, você requer paciência, é plantar a médio e longo prazo, que os processos têm resultado, a sua profissão também, né? Então, é um exercício de resiliência, de paciência, e aí você se torna, com o tempo, consistente, né? Mas, costumo dizer, como toda profissão, é preciso sempre continuar estudando, se atualizando sempre. Porque às vezes a pessoa se forma, pega a carteira da OAB, ou se torna advogado, se torna juiz ou promotor, e aí acha que já chegou ao topo e para de estudar. E aí é onde começa a tragédia profissional, né? Então, as pessoas têm que sempre se atualizar. Assim como a vida, o direito é muito dinâmico, né? Ele muda muito. Você tem que estar sempre atualizado e aprofundando. Fiquei muito feliz de saber aqui que você já está fazendo mestrado, né, em Curitiba. Que coisa boa, Fabiano. É isso mesmo, né? Ou seja, o advogado, a advogada, por vocação, é um espírito irrequieto mesmo, né? É claro que todo advogado não precisa estar fazendo mestrado, isso é uma questão de opção, de fazer um aprofundamento, mas que precisa estar atualizado, precisa estar militando, né? Isso é fundamental, né? Isso é fundamental. Erros a gente comete na vida, quanto mais na profissão, né? Mas os erros, eles precisam ser utilizados como acontecimentos para o nosso crescimento profissional e, mais ainda, pessoal, né? Porque a vida é uma evolução espiritual, evolução material, evolução profissional. Nós temos sempre as perspectivas. Eu sou um cara otimista. A perspectiva de que nós sempre estamos aqui para aprender, para crescer, para se aprimorar. Somos um ser em construção. E essa construção nunca vai acabar, porque o conhecimento é infinito. É infinito. Na medida que uma pessoa bate no peito e diz assim, eu já sei de tudo, acabou de morrer ali. Sócrates era um grande filósofo, né? Dizia, eu só sei que nada sei, né? Então, a humildade de aprender, de estudar, sempre procurar se renovar, se reinventar na profissão, né? Dialogar, ouvir as pessoas, seja qual geração for. Eu gosto muito de ouvir os jovens, tá? Eu aprendo muito. Fui professor, estou com saudade, estou voltando agora à sala de aula, estou com muita saudade. Quando eu fui professor, ainda muito jovem, com 28 anos. Fui professor com 28 anos a 33. E eu aprendi muito na sala de aula com os meus alunos, que hoje são colegas advogados, são promotores, são juízes, né? E com 33 anos, embora me realizei muito na sala de aula, mas eu me elegi presidente da OAB pela primeira vez. E aí percebi que não dava para advogar, ser presidente da OAB e ao mesmo tempo ensinar. E aí eu fiz a dura opção de deixar de ensinar, de sair da sala de aula. Eu me lembro que quando tomei essa decisão, tomei chorando. Mas eu tinha uma responsabilidade com a minha instituição, com a minha categoria,
né, com a minha classe, que é a advocacia, de fazer um bom mandato. Era um desafio. Naquela época eu era muito jovem. Hoje eu tenho 54 anos, mas na época eu tinha 33. E eu me lembro que logo no início, tomei posse em janeiro, em fevereiro aconteceu um fato aqui que ficou marcado na história de Sergipe e da própria instituição, que foi um concurso mal sucedido no Tribunal de Justiça que tive que encarar e, infelizmente, ter que liderar um processo de anulação desse concurso. Isso foi um ato de muita coragem, porque, né, mas que foi fundamental para me consolidar e mostrar a importância institucional da OAB para a sociedade, não só a advocacia. Porque a OAB é muito maior do que os outros conselhos de classe. Não é porque sou advogado dizer isso, não. É porque está na Constituição. A Ordem dos Advogados do Brasil tem um papel institucional acima ou além de uma entidade corporativa. Ela tem prerrogativas constitucionais da defesa do Estado de Direito democrático, da justiça social, dos direitos humanos. Aliás, quando nós, advogados, prestamos o compromisso, você bem lembra, nós prestamos o compromisso de defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático, a justiça social, os direitos humanos, a boa aplicação das leis. Veja que são compromissos de ordem pública, porque nós, advogados brasileiros, diferente do norte-americano, que o norte-americano, a advocacia norte-americana é privatista. A nossa não, a nossa exerce uma função pública de alta relevância social e fundamental para a democracia. É por isso que no artigo 133 da Constituição tem lá dizendo: nós, advogados, somos indispensáveis à administração da justiça. Ou seja, a Constituição não diz nós somos importantes, nós somos essenciais, não, diz muito mais do que isso. Diz que nós somos indispensáveis. Por isso que logo, na minha primeira gestão, nós fizemos uma campanha, né, para deixar isso muito evidente para a sociedade. Eu te mandei fazer até um adesivo e muitos advogados usaram, assim: sem advocacia não há justiça, sem advogados não há justiça. E está na Constituição, porque a Constituição Federal confiou à advocacia a defesa, e essa defesa tem que ser técnica, independente, corajosa, livre, plena, de quem? Da sociedade. Porque, veja, você tem lá o tripé, né, do judiciário, do poder judiciário: juiz, Ministério Público. Tanto o juiz como o Ministério Público, como o promotor, eles representam ou personificam o Estado, enquanto que a advocacia representa a sociedade, juízo, o cidadão e a cidadã, né, que lhe constitui. Então, é a voz, a advocacia é a voz da cidadania, é a defesa da cidadania, né? Livre, soberana, independente. E é por isso que nós temos nossas prerrogativas, que não são corporativas. Prerrogativas da advocacia não são para servir a advocacia, são para servir a sociedade, servir a cidadania. Em nome de quê? Para garantir o quê? Para garantir a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal, a paridade de armas, ou seja, o princípio da igualdade entre as partes em litígio. Então, a advocacia tem uma função pública, embora exercendo a sua profissão no seu ministério público, ou seja, no seu ministério privado, né? Ou seja, no seu escritório de advocacia privado, mas nós, mesmo nos nossos escritórios privados, nós exercemos função pública, nós não temos cargos públicos, mas nós exercemos funções públicas. Tanto é que os nossos escritórios de advocacia, nossos meios
de trabalho são invioláveis. Invioláveis. Nossas correspondências, nossa comunicação, nossos dados, nossos arquivos e no nosso escritório de advocacia. Então, a advocacia tem um papel, né, fundamental, né, para a democracia brasileira. Né? Nós conquistamos isso ao longo da história, porque o nosso compromisso, o compromisso da advocacia brasileira é com as liberdades públicas, é com a democracia, é com a justiça social. Está no nosso sangue, está no nosso juramento. Né? Então, é isso que eu quero, sabe? Eu tenho gravado alguns vídeos aí, você tem visto. Eu quero passar isso para a sociedade em geral, né? E é isso que eu fiz, inclusive, quando fui presidente da OAB, com muita ênfase, porque eleva a advocacia ao patamar que a própria Constituição o legitimou. E quando a Constituição legitimou, é porque a advocacia conquistou ao longo da história, né? Na defesa da redemocratização do país, na defesa da ética, né? Na defesa da justiça social e dos direitos humanos, né? Que é um processo. Você sabe que democracia é um processo. Um país não se torna verdadeiramente democrático apenas por declaração da Constituição. A Constituição declara, mas essa efetivação, essa concretude, ela se realiza através de um processo histórico, de participação, de fortalecimento da cidadania. Cidadania quer dizer participação ativa no controle do poder do Estado. E a advocacia tem um papel fundamental para isso. Perfeito, professor Henrique Clay. Que aula. Você tem a aula magna, que talvez seja uma entrevista magna aí. Que é isso? É um deleito tremendo para quem está assistindo, para quem ama a advocacia, como o senhor bem colocou. Aproveito aqui para mandar um abraço aqui para o pessoal que está assistindo ao vivo. Mandar um abraço aqui para Beatriz Matos Guimarães, é uma telespectadora contínua. Opa. Obrigado pelo carinho, Bia. Joel Moreira, como é bom ouvir Dr. Henrique Clay, que traz toda a sua bagagem para o AdvoQuest hoje. Então, Dr. Joel, um advogado processualista fantástico, está sempre nos assistindo. Opa, Joel, e Givaldo Filho, também acompanhando a gente aqui, advogado também, que atua no interior do estado. Um abraço, doutor Givaldo. Obrigado pela atenção. Adolfo Teles, nos assistindo também, e Arthur Fernandes. Então, pessoal, obrigado, boa tarde, assista e vai aí compartilhando, porque, como o doutor Henrique Clay bem falou, a gente às vezes fica entrando buscando uma profissão e fica, de alguma forma, buscando benchmarks, né? Buscando pessoas para se comparar ou para seguir fora, quando, na verdade, está do seu lado. Às vezes até no estacionamento do fórum, né? Exatamente. Quando eu vou sair da advocacia corporativa para a advocacia autônoma, né? Eu lembro que eu estava no fórum, doutor, encontrei alguns 2 ou 3 colegas experientes, né? E eu lembro que, numa oportunidade, encontrei o doutor Fabiano Feitosa para despachar com o mesmo juiz, né? E meu nome é Fabiano, dele também. Acabou que gerando até uma brincadeira lá. E comecei a conversar com ele, ou seja, um profissional que está numa página bem avançada, um atendimento fantástico. Grande advogado, eleitoralista, né? Você sabe que ele foi meu aluno, né? Não, você tá vendo? Então, estou conversando com o mestre dele aqui. E, na ocasião, extremamente afetuoso, chamou para um café, a gente conversou muito. E você vê, às vezes, está ali uma experiência, uma conexão. Isso, né? Muito experiente, muito competente. Eu fico muito feliz. Um aprendizado, só que o que a gente vê, doutor, e eu acho que eu vi isso na prática e hoje, né, quase uma década, né, não comparado às suas 3 décadas, mas na prática a gente vê que tem muito colega que já inicia achando que, de alguma forma, ele está mais avançado do que deveria estar, né? E, de alguma forma, não valoriza, às vezes, né, a parte adversa, aquele colega que está ali, né? Ou até mesmo não troca uma ideia, não está ali esperando a audiência, vai conversando com seu colega do lado, né? Vá aprendendo, entendendo. Porque a advocacia modernizou muito, talvez o conhecimento está muito mais aberto, mas existe, ao meu ver, doutor, em algum momento, uma crise de identidade, né? Você acaba aqui pensando que, para se posicionar como advogado, você precisa
conhecer o juiz, ou conhecer o promotor, ou conhecer determinada pessoa, quando na verdade você só precisa ter competência técnica, né? É isso aí, Fabiano. Pô, você tocou na essência. Primeiro, agradecer demais a audiência dos colegas advogados, né, que você aí citou, né? Todos, muito obrigado por estar aqui nos vendo, nos escutando e participando ativamente. Manda um abraço aí para Daniel Pichimel. Daniel Pichimel, um abraço. Tá falando aqui. Muito bem. Então, veja, Fabiano, você tocou a questão essencial. Eu prego isso há muito tempo, desde que peguei a minha carteira da OAB para ser advogado. E eu falo isso com emoção. Sempre entendi e entendo que é fundamental para qualquer classe, para qualquer categoria, ter união, unidade. Nós, advogados, não somos adversários, né? O principal competidor somos nós mesmos. Nós temos que nos superar. Como? Se dedicando, estudando, aprendendo nos livros, aprendendo nos fóruns, mas, sobretudo, aprendendo com as pessoas e, principalmente, com os colegas. Então, os colegas, advogados e advogadas, não são fontes de nossa construção, de nossa evolução. A gente sempre aprende. A gente aprende muito numa mesa de audiência. Mas não é digladiando, é dialogando. Aliás, o nosso estatuto da advocacia, o próprio Código de Ética, coloca bem claro que nós temos o dever ético de tratamento com urbanidade. Não só com juízes, promotores, mas com os colegas advogados. Com elegância, com urbanidade. Isso não significa dizer que você não possa ser firme tecnicamente na defesa dos interesses do seu cliente. Mas nunca pode ser deselegante, antiético, né? E muito menos de forma ser ignorante de alguma forma com o colega advogado, nem com o juiz, não faz parte disso. Veja, teve uma certa vez numa audiência, tinha um juiz muito assim, muito cara fechada, né? E eu sempre fui assim, risonho. É a minha forma de ser. Isso não significa dizer que eu não esteja defendendo com firmeza. Sempre defendi com firmeza aquilo que acredito, né? E eu estava numa mesa de audiência e fiz um requerimento lá, não me lembro mais qual foi, enfim. E o juiz disse: doutor, eu fiz assim, na naturalidade, rindo. O senhor está na mesa de uma audiência. Eu digo: doutor, eu sei que eu estou na mesa de uma audiência. Eu disse: por que você está me alertando para isso? Porque eu fiquei curioso. Ele disse: não, porque o senhor está sorrindo. E uma mesa de audiência requer seriedade. Eu disse: doutor, o senhor está confundindo. Eu vou continuar sorrindo, porque eu não... É o meu jeito de ser. Agora, o senhor está confundindo ser sério, seriedade, com sisudez. Se o senhor é sisudo, eu não posso interferir na sua personalidade, mas eu não sou sisudo. Isso não significa dizer que eu não seja sério e não esteja fazendo a minha profissão, exercendo aqui a advocacia com seriedade, mas vou continuar sorrindo, né? Ser firme, ser duro, sem perder a ternura jamais, né? Maravilha, doutor. Doutor, pegando bem rapidamente, como foi a escolha da área de atuação do senhor? Vamos falar agora daquela polêmica, né? Advocacia generalista ou advocacia especializada, né? Nas suas palestras que o senhor está dando nas academias, né? Nas faculdades, o que é que o senhor fala a respeito disso? Acredito que o senhor também é perguntado por isso, né? E qual é a sua opinião e como foi a escolha da sua área de atuação, doutor? Olha, é engraçado. Eu, quando era estudante de Direito, os meus colegas me conhecem há muito tempo, diziam assim: esse vai ser um criminalista, né? E eu... Tem pegada de criminalista. Não, tal, porque
fala em público, eu sempre falei em público. Eu já fui presidente do centro acadêmico de direito, então vai ser um criminalista. E olha que eu acabei, eu pensava até que ia ser criminalista, mas também, né, tinha sempre uma forte conscientização da questão social no Brasil, né, da disparidade social. Então, sempre tive muita sensibilidade com as condições, as precárias condições da classe trabalhadora. E em 91, fundamos o escritório de advocacia operária, que, à época, foi uma inovação, porque um escritório que se propôs, e se propõe até hoje, a advogar exclusivamente para os trabalhadores, né? E essa foi uma proposta que me seduziu, né? Já alinhado à minha sensibilidade social. E eu acabei trilhando, fazendo essa opção. Não foi uma opção fácil, muito jovem ainda, 20 e poucos anos. Até porque todos falavam, e até acalentava, e eu também, que quando eu me formasse ia ser advogado criminalista, né? Então, esse advogado criminalista não nasceu. Ficou dos sonhos acalentados, mas por uma opção própria, porque a proposta do escritório de fundarmos um escritório, eu, César Brito e Newton Akite, na época o professor Alvino, hoje o desembargador do trabalho Tennyson, foram sócios fundadores da advocacia operária, né? E Rosa. E hoje temos tantos outros colegas, mas essa proposta me seduziu, né? Alinhou, ornou com o sentimento de se fazer justiça social, de utilizar a advocacia como um instrumento para contribuir para a justiça social, né? E isso é uma vertente muito forte no direito trabalhista, né? Então, eu fiz essa opção por isso, né? Embora me debati, passei um mês refletindo e tal, porque eu vinha me preparando espiritualmente, até pelo contato com os amigos, de ser um advogado criminalista. Acabei não sendo. Perfeito, professor. E, doutor Hinckley, com relação à opção dos advogados hoje, porque o cara chega hoje, 1.200.000 advogados rodando, né, em pura atuação, né, aqui em Sergipe, um grande número de advogados, contudo, eu acredito que tem áreas que são inexploradas, né, que são oportunidades e que talvez as faculdades tenham um desafio nos seus corpos práticos trazer isso, né, com uma visão de direcionamento. Mas, para o senhor, o que é que o senhor indicaria para quem está chegando? Vai generalizar para garantir os boletos? Ou, de alguma forma, generaliza, filho, mas vai estudando a sua especialização para, quando puder, já engajar e se manter nela. Que foi especificamente o que eu fiz, professor. É por aí, Fabiano. Acho que você já tem uma experiência que deu certo. Exato. É por aí. Acho que cada um tem a sua vivência, a sua experiência, as suas oportunidades. Agora, as oportunidades não caem do céu. Para alguns até cai, mas precisa ser cavado. E quando eu acredito muito em energia, quando você emite energia para o universo conspira a favor, né? E eu acredito muito nisso. Então, você se dedicar, estudar, acreditar no seu propósito, no seu sonho, dá certo, né? Agora é preciso querer para valer, gostar. Eu juro para você, quando eu optei pela advocacia trabalhista, foi por paixão a um ideal. Não foi para ganhar dinheiro. Claro que dinheiro é importante, precisa pagar os boletos, mas ele tem que vir como consequência. Maravilha, doutor. Tem que vir como consequência natural do seu trabalho. E ele virá pela sua paixão.
pela sua dedicação, né? Porque quando um trabalho é feito com amor, com paixão, com dedicação, ele tem frutos, e frutos sólidos, né? Que se consolidam com o tempo. Então, esse eu acho que é o recado que eu devo deixar aqui para os jovens advogados e advogadas que estão iniciando a profissão. Faça um mergulho interior, né? Faça uma autocrítica, né? Uma autorreflexão. Chegue no seu âmago, né? Na sua alma, né? Seja sincero consigo mesmo e diga, é isso que eu quero para mim, e vá para cima, porque dá certo. Invista com gosto. Se não tem condições financeiras, tem muita gente que não tem condições financeiras de investir, dá o primeiro passo, né? Vai ser generalista, mas sem perder a perspectiva. Quando você já sabe para onde vai, você já tem norte. Agora, quando você está num barco, sem saber para onde vai, você vai se perder no alto mar. Você precisa saber onde você quer chegar. Precisa de propósito, de meta, né? E isso não é ouvindo os outros, é ouvindo você mesmo. Você indo no âmago do seu ser, escutando a sua alma, né? Para decidir o que é que ele realiza, o que é que ele faz feliz. Porque, veja, Fabiano e quem está aqui nos assistindo, o importante na vida é ser feliz, cara. Seja na advocacia, em qualquer lugar. É se realizar, é ser feliz. E ninguém lhe impede disso, né? Tem as dificuldades naturais da vida, inclusive, para muitos, as dificuldades materiais, mas isso tudo é superado. Doutor, é muito legal ouvir isso, senhor. Vou voltar aqui só para os telespectadores, porque é uma galera que está engajada com a gente aqui toda semana. E Ledinildo Ledo, que é o famoso presidente da SESI, Associação Empresarial Nossa Senhora do Socorro, um cara incrível, fazendo um projeto fantástico naquela região. Boa tarde, meu presidente, sempre um aprendizado com toda a entrevista. Valeu, meu irmão. Wagner Calango, boa tarde. Adailson, boa tarde, doutor Fabiano, doutor Riclay, cidadão de Lagar, cidade de minha esposa. Aí ele diz, doutor Fabiano, explora o homem aí, que o homem é muito conteúdo, né? Rapaz, é meio, Adailson, ótimo comunicador, Adailson é um cara fantástico. Inclusive, na próxima vez que o doutor Riclay vir, eu vou trazer a Adailson aqui para fazer uma dupla de entrevista aqui. Porque coisa boa, coisa boa, Adailson. Então, abraço, o que a gente percebe, doutor Riclay, é que tem muita gente que gosta do senhor, tá? Por mais que em dado momento o senhor tenha se afastado num certo momento para esse foco político, mas a advocacia, os amantes do direito, né, te respeitam. Obrigado. Né, e gostam muito. Eu particularmente gosto muito, né? E vou contar um episódio aqui, gente. Eu era advogado de uma empresa. Certa vez fui me inscrever numa comissão. Uma comissão de, acho que foi segurança do trabalho, algo assim, saúde e segurança do trabalho. E com o Zé Gabriel era presidente na época. Zé Gabriel, gente boa demais. Isso. Mas o doutor Riclay me ligou. Me ligou um dia. No carro, daqui a pouco, no telefone. Era meu presidente da OAB me ligando, perguntando: doutor, você vai entrar nessa comissão, tá tudo ok com o seu trabalho, você é um advogado de empresa, de repente você vai ter que se posicionar. Qual foi a leitura que eu fiz? Que cuidado, cara. Que cuidado. Parecia um pai mais velho dizendo, filho, né? Procure outra comissão. Vá fazendo o seu caminho, né? Olha, analise. Então, eu não conhecia o senhor, eu não tinha nenhuma intimidade. Eu era uma pessoa que tinha pego a carteira, estava desenvolvendo o trabalho já na empresa, que eu já fui logo contratado por ela. Mas esse cuidado me marcou muito. Me marcou demais. E, como o senhor falou bem, essa energia que o senhor jogou no universo, que veio para mim, eu falo muito bem onde eu vou, né? Para os meus advogados da minha equipe, para os colegas que falam, sempre, porque isso ficou guardado, esse cuidado, esse presidente de uma seccional, cuidando do advogado de primeiro ano e, de alguma forma, direcionando, né? E toda vez que eu encontrei o senhor, fiz questão de abraçar, agradecer, e eu acho que, de alguma forma, isso é um diferencial que o senhor tem. E faz muito bem para a categoria ter um advogado com esse know-how, trazendo vídeos, falando, de alguma forma se atualizando, que imagina, 30 anos não existia isso, né? Redes sociais, internet, né? Como é hoje, né, doutor? Então, e o senhor está ali disposto a aprender, a se disponibilizar, dar a cara a tapa, né? Vamos dizer assim, para a opinião
pública para esses jovens advogados, né, que já estão aí, né, atuando. Acho que a OAB, a numeração já está em quase 18 mil, ou 19. Ou seja, e é uma pessoa que de alguma forma é carente, doutor, porque tem muita coisa bonita, né, mas de alguma forma esse contato pessoal fica marcado, meu irmão, né? Fica. Essas palavras suas, assim, carinhosas, generosas, me emocionam, viu, Fabiano? Eu sou um cara emotivo. Você... Mas são sinceras, Mas eu professor, sei são disso. sinceras Por isso demais, mesmo que me né? emotiva, que eu sei que são sinceras. Mas é o jeito de ser, meu jeito. Eu acho que quando a gente ama a profissão, porque eu me dediquei 20 anos à OAB, porque eu amo minha profissão e sei da importância da instituição para a advocacia e para a sociedade. Então, ao amar minha profissão, me apaixonei pela OAB. Eu tenho um profundo respeito, né, pela instituição, profundo respeito e carinho, e tenho muita gratidão pelos colegas advogados e advogadas que me deram a honra de eu presidir essa instituição por 3 mandatos, né? E não só isso, até também não só me eleger, mas eleger as pessoas, os colegas com os quais eu apoiei, pedi. Então, isso é um gesto de confiança, de credibilidade, graças a Deus. E isso se faz no dia a dia, né? No dia a dia. Nós, advogados e advogadas, né, temos um senso crítico muito aguçado. Engana-se quem pensa que engana advogado. Nós percebemos as coisas no ar. Senão estaríamos perdidos, né? Exatamente. Porque a audiência, por exemplo, uma mesa de audiência, é preciso pensar rápido, ter sensibilidade, perceber as coisas no ar. Nós somos forjados para isso, somos formados, a nossa formação. Então, a advocacia percebe quem é sincero, quem é plástico, né? Quem é falso, quem é grato, quem é ingrato, né? Então, graças a Deus, claro, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas, graças a Deus, eu me dou respeito e sou respeitado, porque eu respeito todo mundo, né? Então, o que você disse, realmente eu sinto um carinho, né, dos colegas, das pessoas que me conhecem, que viveram a minha gestão, as minhas 3 gestões, mas que viveram também o dia a dia da advocacia comigo. Eu tenho, graças a Deus, um número muito grande de amigos e amigas, né, que eu preservo com reverência, né, e essa admiração, né, que é mútua, viu? Agradeço, eu professor. fico Agradeço. muito feliz, eu volto a dizer, em ver você crescendo na profissão, se consolidando cada dia mais, com 10 anos de profissão, porque acreditou no seu propósito, seu projeto de vida, né? Porque gosta de advocacia, é vocacionado. Isso é sem dúvida, professor. É muito bonito ouvir isso, senhor, porque a paixão que o senhor tem dá para ver no seu olhar, né? E isso, meu irmão, isso não tem preço. Não tem preço. Nós, como advogados, precisamos ser liderados por quem ama efetivamente, né? E Sergipe, como o senhor falou bem, temos grandes referências, o senhor é uma delas e é nítido onde eu vou, com quem eu converso, eu tenho vários grupos de colegas que eu tô, a gente toma café e tal, e fala, e doutor Ricley, rapaz, quando é que ele vai parar, desistir lá da política e voltar para a trincheira, né? Voltar para a trincheira. Já voltei com entusiasmo, eu realmente deixei a política, não me arrependo, foi uma experiência. Na época, em 2018, quando fui candidato a senador, houve, inclusive, um movimento da própria advocacia, porque era aquele movimento de novos na política, né? E eu fui, inclusive, tive mais de 100 mil votos, né, para senador. E eu tive uma experiência de 5 anos, de 2018 até o ano passado, mas foi boa, amadureceu. Eu ganhei conhecimento que eu não tinha, né, para além da advocacia, né, porque a advocacia tem um universo, a candidatura é um universo ainda maior, né,
E então, muita experiência, muita vivência, mas eu cheguei a uma conclusão, eu estava me consolidando, crescendo no processo político, e eu tinha dificuldade, era assim, era um pé na advocacia e um pé na política. Eu tinha dificuldade de largar a advocacia. Então, cheguei um momento em que eu fiz a seguinte reflexão: ou eu me dedico de vez à política, ou eu me dedico de vez à advocacia. Aí o coração bateu mais forte. Eu não consegui largar a advocacia. Aí eu digo, não, eu vou deixar a política porque eu sou mesmo advogado. E faz um bem danado E ter eu o senhor aqui de volta. voltei com tudo, revigorado, entusiasmado. Estamos aí militando na advocacia, com muita paixão, como sempre. E, doutor, eu ouso dizer que a advocacia confunde-se com o senhor mesmo, né? Porque 30 anos de profissão, com 54 anos de idade, eu imagino que o senhor não se lembra sem ser advogado, né? Não, exatamente. Enquanto que existência, exatamente. né? Enquanto que profissional, que cidadão, né? É. Se formou muito jovem. Então, de fato, é uma honra, né, saber que o senhor está aí na trincheira, trazendo o seu legado, ensinando, nos mostrando muitas vezes que oportunidade nós temos. E falando um pouco de oportunidades, doutor, como é que o senhor acha que... Quais são as oportunidades que o senhor encontra hoje na advocacia sergipana, que o senhor entende que para o futuro, né, o senhor poderia, de alguma forma, estar ajudando a corrigir e contribuir com essa coletividade que vem chegando, né, doutor? Fabiano, sabe, eu não sou nostálgico. Eu acho que a vida é uma evolução. Sim. E hoje, o acesso que nós temos ao conhecimento é muito maior. Na época que eu era estudante, comecei a advogar. Sim. Tem o advento da internet. Claro que a internet é um mundo. Você pode usar bem ou mal. Mas se você souber usar a internet, é uma maravilha, é fantástico, extraordinário. Isso não tem volta, né? O peticionamento eletrônico. Eu não sou contra o peticionamento eletrônico. É uma realidade que não tem volta. É preciso aprimorá-lo, claro. E vai ser. Isso o desenvolvimento tecnológico é inexorável. Mas hoje você pode advogar em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar. Eu estava dando uma palestra em Lagarto, eu disse, olha, eu sou de Lagarto, né? Aí, inclusive, eu tenho... E eu sou de Simão Dias, professor. Então, eu sou papajaca. aquele povo de lá é diferente. Né? E eu estava conversando lá com os meus conterrâneos, fui dar uma palestra semana retrasada, e eu estava dizendo, poxa, rapaz, basta ter internet. Hoje você pode morar num povoado aqui em Lagarto e pode advogar em São Paulo. Exatamente. Rio de Janeiro, em qualquer lugar do país. A internet, morando no Brejo, na Colônia 13, no povoado Brasília. Porra, isso é fantástico, né? Basta ter network. Exato. Né? É fantástico isso. Você pode defender um processo no Tribunal Superior morando em qualquer lugar. Um STJ, No né? STJ, morando em qualquer lugar. Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Pela internet. Né? Incrível, Então, incrível. É a gente não se apegar ao passado. O passado é um aprendizado, já passou. A vida é o presente e o futuro é o que você vive no presente. Né? Então, eu gosto sempre de me renovar, de estudar, de me reinventar. É o espírito irrequieto do advogado, né? Sempre está, e é por isso que eu gosto muito de dialogar e aprender com os jovens, né? Essa é uma ilusão, achar que você dialogando com os jovens, você ensina aos jovens. Que nada, você aprende mais do que ensina com a juventude. Sempre dei valor a isso, sabe? Sempre dei valor. E tanto na advocacia, né? Talvez também seja por isso que é a minha paixão também, a advocacia, é também ser professor, porque é o contato com a juventude, é o contato com a sala de aula, com o mundo acadêmico. Adoro isso. Eu vibro com isso, né? Portanto, eu tenho um projeto de voltar também ao mundo acadêmico. Então, que foi interrompido, como disse,
por ter assumido a presidência da OAB com 33 anos, em 2003. Olha só. O senhor falou aí de lagarto, né? Eu lembro que quando eu tinha 12 anos, eu li um livro de Gervásio Prata, que ele foi um desembargador daquela região. Sim. Né? E o livro foi escrito pelo genro dele, já falecido, que encontrou essas memórias póstumas que existiam e publicou esse livro. Eu tenho esse livro até hoje. Esse livro estava na biblioteca numa escola lá municipal de Simão Dias. E esse livro, efetivamente, ele me marcou muito, né? Do que era o Tribunal de Justiça daquela época, o que era o exercício da advocacia. Ele traz muitos casos lá interessantes. Mas eu lembro que eu escrevi naquele livro o seguinte, eu tenho essa anotação até hoje, né? A advocacia mais bela das profissões que eu sonho exercer um dia. Eu tinha 13 anos. E sonhei, lutei, não foi fácil, né? De origem muito humilde, as estratégias tiveram que ser adaptadas. Mas estou aqui hoje. E para mim também é uma honra, né? Após essa década de trabalho, ter aqui na minha frente uma referência que eu tenho, né, como advogado, como um homem de honra, ético, com moral totalmente, uma moral totalmente alta, né, e que dá cara a tapa, porque de alguma forma, quando o senhor foi para o campo político, as armaduras se abaixam, né, e você fica exposto. E não tem um ai que é falado do senhor, né? Graças a Deus. Eu entrei e saí com dignidade. E isso é uma coisa que talvez minhas contas foram aprovadas, todas as duas, de forma irretocável. Exatamente. Não mudou extremamente honesto na declaração de renda, coisa rara, né? Exatamente. E são coisas que as pessoas não observam. Eu sou muito detalhista. E talvez por isso Deus tenha me abençoado com esse êxito na profissão como advogado. É porque o perigo mora nos detalhes. Exatamente. E o senhor está de volta, né? Saiu, entrou pela porta da frente e está aí agora no Mister, que o senhor mais louva e é uma honra que é a advocacia. Dr. Henrique Clay para o futuro. O que é que o Dr. Henrique Clay projeta aí para os próximos 5 anos? Olha, professor já sei, né? Vai voltar caro. Eu tenho esse projeto de... Doutor, um abraço aí para a dona Constância. Olha, maravilhosa, uma pessoa incrível. Dona Constância, que bom ter a senhora aqui, viu? Um abraço, fica com Deus. Então, eu tenho... já estou na advocacia, voltei com tudo. Tenho um projeto de voltar para a academia, né? Então, tem um projeto estou pensando aí em perspectiva dos próximos 5 anos, fazer um mestrado, né? Para voltar a ensinar, mas com uma advocacia militante, com uma advocacia do dia a dia, pulsando nas veias, advocacia na veia. Esse é o meu propósito. Tenho 54 anos, graças a Deus, com muita saúde. Mais 30 anos aí para queimar. É isso aí. Graças a Deus, com muita saúde. Tenho feito meus exercícios, fiz todos os dias, Dá pra ver que tá muito bem, viu? Tá a mesma coisa. Até fico puto, só eu tô gordo, careca, e o professor tá bonitão aí. Mas nós já soube que você deu uma emagrecida boa aí, viu? Você tá se cuidando. É bom sempre cuidar. Cuidar da mente, né? Cuidar do espírito, cuidar da profissão, cuidar do que ele realiza. Eu acho que sempre está estudando, sempre está se atualizando, sempre está conhecendo gente. Eu gosto de gente. Eu aprendo com as pessoas simples, com os meus clientes, são muito simples, trabalhadores. Aprendo demais. Uma escola para mim de negociação, de diálogo, do contraditório, é uma mesa de negociação, uma mesa de audiência, é uma assembleia sindical, sou advogado do movimento sindical. Aprendo demais com isso, né? Aprendo com os estudantes, aprendo com os colegas. Eu gosto de gente, porque, dentre outras coisas, gente é minha fonte de aprendizado, de evolução, inclusive espiritual, sobretudo espiritual. Então, saber ouvir, né? Aprender com isso, saber filtrar, né? Às vezes você vê muita coisa, principalmente na internet. Se você não conseguir filtrar, você fica perdidinho da vida, né? Então,
saber filtrar, saber separar aí o joio do trigo, né? Saber quem... Porque na vida não só são flores, né? Tem os cravos também, né? Então, nós temos que saber conviver com os contrários. Isso é o espírito democrático. Com as divergências, com os dissabores. E saber curtir os amores, as amizades, as convergências, né? Mas você não cresce e aprende só com os amores, com as amizades, com as convergências. Você aprende também com os dissabores, com as ingratidões, com as divergências. E nós temos que ser resilientes, porque tudo isso faz parte da vida, né? E nós somos filhos de Deus, né? Eu acredito em Deus, acredito na vida, na energia. Nós estamos aqui para aprender, para evoluir. E eu quero, no dia que chegar a minha hora, ter... a gente nunca esgota, porque nós somos sempre um ser em busca, em construção. Mas quero estar num estágio de aprendizado, né? Ou seja, quero ter cumprido a minha missão. A minha missão. Essa é o meu propósito de vida. Maravilha. Dr. Henry Clay, com muita honra, em nome da Rádio TV Metrópole, né, em nome do programa DivoQuest, que eu informo que estamos chegando ao fim, né? Opa. O programa passou rápido, muito aprendizado. Para mim aqui foi uma aula magna de fato. Eu quero demais de agradecer e já abrir aqui para as razões finais aí, orais do senhor, né? Muito brilhante nas suas interações, nas suas informações trazidas. E quem é inteligente aprende, né? E quem não é, não se preocupe. É só se esforçar, né, doutor? É um exercício todo dia. Eu, particularmente, fui um péssimo aluno de ensino médio, fundamental, mas busquei, estudei e fui me lapidando, né? E ter hoje o senhor de volta na advocacia não é só uma questão pô, é porque ele foi ex-presidente. Não, pô, é uma pessoa que tem muita bagagem, tem muito acesso, navegou na área política, está voltando com mais bagagem ainda e pode muito bem numa sala de aula, que eu espero muito que o senhor volte a dar aula, né? Eu, inclusive, quando eu vi a sua agenda, aqui de Lagarto, chega a dar vontade de pegar o carro e ir para sentar lá e ouvir. Como o senhor falou, é uma troca, logicamente. Como o senhor falou bem, no universo a gente aprende com todos. Aprende com o nosso operador ali, eu aprendo com o senhor e a gente vai trocando, né? Essa sinergia de conhecimento. Isso é importante. Talvez por isso que o senhor está aí, com 54 anos, esse gás todo aí, com esse tubo de gasolina aí topado no carro para ir até o final. Então, doutor, palavras finais é sua, fica à vontade. E, mais uma vez, reitero meus agradecimentos. Tá? Eu quero lhe agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, de renovar publicamente a minha confiança na vida, a minha paixão pela advocacia, pelo aprendizado. Você que está aí nos escutando, que está iniciando a profissão e que tem verdadeira vocação pela advocacia, quer dizer que não desista, né? Se dedique, assim como você tem se dedicado, acredite no seu potencial, que vai dar certo. E hoje nós temos, olhe, um cenário de oportunidades muito maior na época que eu comecei, há 30 anos, e que você começou há 10 anos. Verdade. Hoje é um cenário ainda muito maior de oportunidades. Não se preocupe com o mercado, com competição. O verdadeiro competidor é com você mesmo. Se autossupere, sempre procure evoluir, que vai dar certo. Maravilha, professor. Dr. Henry Clay, com muita honra aqui na DivoQuest. Então, pessoal, segunda que vem não haverá programa, infelizmente estarei em viagem, vai ter uma reprise e a gente já pretendo reexibir essa entrevista. Na próxima segunda eu estarei nas aulas de mestrado e nas atividades profissionais em outros estados. Então, um grande abraço, obrigado pela audiência. A DivoQuest, siga, compartilhe, curta a Rádio TV Metrópole. Esse programa tem essa busca de trazer os melhores advogados que não necessariamente são famosos. Hoje eu trouxe um famoso, viu? Mas o programa tem esse compromisso social de trazer todo mundo que está na trincheira e que vive efetivamente da advocacia. Aqui é a advocacia raiz, viu, professor? Aqui a gente traz quem realmente
ama essa profissão e que, de alguma forma, contribui para ela. Então, hoje, aula magna com o mestre Dr. Henrique Andrade. Até a próxima, pessoal. Fui. Tchau.